Você se lembra daquele filme do Náufrago que passou na televisão? Um homem que fica perdido em uma ilha, tentando sobreviver e pedir ajuda para conseguir voltar para sua casa? Apesar de parecer somente uma ficção, existe um homem na vida real que passou por uma situação muito parecida. Ele ficou mais de um ano à deriva do mar. Hoje você vai conhecer a história do náufrago que chocou o mundo ao sobreviver no mar por tanto tempo. Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e também que compartilhe com seus amigos, né? Assista o vídeo quando tiver vontade e não deixe de dar essa força para o canal HT. Sejam bem-vindos. 21 de dezembro de 2012. Um pescador chamado José Salvador e seu amigo Ezequiel estavam pescando alguns camarões e tubarões no alto mar. Aquele era mais um dia comum na rotina dos pescadores. E tudo o que eles planejavam fazer era continuar pescando e depois voltar para sua casa. Naquele dia, o tempo começou a fechar e uma grande tempestade atingiu o barco onde os dois pescadores estavam. A tempestade acabou danificando o motor da embarcação e, para o desespero dos dois, eles acabaram ficando à deriva em alto mar. Nos primeiros dias, os pescadores acreditavam que logo seriam encontrados pelas autoridades, mas, à medida que o tempo ia passando, as esperanças iam diminuindo cada vez mais. José Salvador era um pescador experiente que vivia no México há 15 anos e praticava a pesca todos os dias. Durante algum tempo, José e Ezequiel conseguiram se alimentar com um pouco de comida e água que tinham no barco. Mas, depois que os suprimentos acabaram, os dois tiveram que beber a própria urina e também o sangue dos animais que pescavam. José conta que os dias e as noites eram iguais e que o mais agoniante era não saber se eles iriam voltar vivos para casa. Tudo que viam ao seu redor era apenas oceano, sem nenhum sinal de terra. Depois de algum tempo à deriva, os dois pescadores tiveram uma ideia para guardar a água das chuvas. Apesar de estarem em uma situação crítica, os dois tentavam manter a cabeça firme e, todos os dias, continuavam conversando para se manterem lúcidos. Os dias iam passando e Ezequiel não aguentava mais comer a carne crua das aves e tartarugas que os dois conseguiam capturar. Depois de um tempo, ele se recusou a comer carne desses animais e foi ficando cada vez mais fraco e também debilitado. Até que um dia, acabou morrendo por tanta fraqueza. Em uma entrevista, José conta que naquele momento ele se viu sem reação, sem saber o que fazer. Ele disse também que deixou o corpo do seu amigo no barco e continuou dizendo bom dia para ele todos os dias, para evitar a solidão. Cerca de 8 dias após a morte do amigo, o corpo começou a entrar em um estado de decomposição. E, para José, um dos momentos mais difíceis foi aquele em que ele teve que jogar o corpo de Ezequiel no mar. José também afirmou que alguns dias depois da morte do seu amigo, ele também pensou em tirar a sua própria vida. Mas decidiu se entregar a Deus, acreditando que tudo aquilo que ele estava passando não era uma punição, mas sim um teste em sua vida. O pescador contou em uma entrevista que poderia ter sido salvo muito tempo antes, já que o navio tinha passado por ele, mas mesmo assim a tripulação não parou para resgatá-lo. Depois de 438 dias à deriva no mar, José Salvador finalmente conseguiu ver uma luz no final do túnel. O pescador conseguiu avistar um pequeno pedaço de terra das Ilhas Marshall.
Sem acreditar que estava vendo, José nadou desesperadamente até a ilha, esperando encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. Para sua felicidade, ao chegar na ilha, algumas pessoas o socorreram e levaram para o hospital. José estava muito desidratado e com a pressão baixa e com alguns problemas no intestino. Durante sua recuperação, ele não falava muito e passava a maior parte do tempo quieto. E quando alguém fazia algumas perguntas, ele respondia com poucas palavras. Após receber alta, o pescador reencontrou sua família. O mais curioso é que, na verdade, a família já não falava com ele faziam 8 anos. E, por isso, acreditavam que ele já estivesse morto há muito tempo. Apesar de todo o sofrimento, José Salvador ainda teve que lidar com algumas acusações da família do seu amigo que morreu em alto mar. Segundo a família de Ezequiel, José, na verdade, não teria jogado o corpo do amigo no mar, mas sim teria se alimentado da carne dele para sobreviver. Outras acusações também alegavam que era estranho José ter passado muito tempo no mar, sem apresentar sinais de uma doença chamada escorbuto. Essa doença é causada pela falta de vitamina C no organismo, mas, segundo alguns especialistas, a sorte do pescador foi que ele acabou comendo carne de aves que eram ricas em vitamina C. Para saber se José Salvador estava contando toda a verdade, as autoridades usaram um detector de mentiras e, nos seus depoimentos, foi comprovado que toda a história realmente foi verdadeira. Depois de tudo que passou, José Salvador se juntou com um escritor americano e decidiu escrever um livro, contando toda a sua história. Os dias de sofrimento e angústias ficaram para trás, mas José ainda diz que, às vezes, as lembranças assombram ele. Até um próximo vídeo. Até uma próxima história.